Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, PokerCast número 180. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Ele chegou, João Simão, depois de ganhar o bracelete, finalmente veio ao PokerCast, aceitou o nosso convite, veio aqui com muita... Olha, vou te falar, demorou, mas chegou e falou tudo, Lanza. Chegou chegando e chegou pós-bracelete. Não havia momento melhor para chegar. Exatamente, cara. Foi legal pra caramba a conversa. Primeira parte hoje, segunda parte na semana que vem. A gente começa lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade, segurança, depósito, saques direto, cartão de crédito pré-pago para você usar em todos os estabelecimentos live e online que aceitam Mastercard. Abra sua conta pelo link do programa, isso é muito importante para participar de promoções, etc e tal, e para eles saberem que você chegou até eles por nós. Fichasnet, troque sempre suas fichas por ele, e Poker for Fun, que é ganhar dos profissionais de poker, não vai ser aqui Poker for Fun de recreativo para recreativos. Se você já jogou no Poker for Fun, me manda um inbox que tem surpresa, tá? Quem já depositou e já jogou vai ter surpresa. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609. Bom, eu não quero falar de jogo. Eu não falo mais de jogo. Mas essa semana é tão importante a gente falar de jogo. Eu não quero mais saber de jogo. Agora vocês perderam o parceiro. Cara, eu não posso, quer dizer, eu tinha flush draw e segundo par. Se eu não for atolar isso em Texas Hold'em, eu vou atolar com o quê? Não tem problema. Você deve atolar. O senhor está completamente correto de razão de atolar. Só não pode bater a trica. Mas se batesse a espada, dava a mesma coisa. Não necessariamente. Até porque eu já tinha 2P no flop. Mas tudo bem. Eu não quero ficar aqui de mimimi online. Eu só quero simplesmente falar que vocês perderam o parceiro. É só isso. É um direito. Aposto que não. Aposto que o senhor vai voltar. Toda vez que eu ouvi alguém falando que ia largar o poker, ele na semana seguinte ele estava lá sorridente. O torneio do PokerCast, o senhor não é muito frequente, mas eu boto fé que logo teremos o senhor de novo. E acho que o senhor também bota fé no que eu estou falando. Se Deus quiser, vamos ter mais galo às terças-feiras, porque eu estou com a desculpa pronta. Maravilhoso. E vamos para a nossa notícia, não sem antes falar da Pay for Fun, a carteira digital e processadora de pagamentos que opera em mais de 180 sites. Lá a gente começou com 160, incluindo PokerStars, 888, America's Card Room, praticamente todos os sites de apostas esportivas. A GG ainda não fechou, mas está quase. E da carteira virtual, que é a Pay for Fun, você faz Pix para sua conta, tira, joga seus ganhos do poker para o cartão de crédito, paga a balada dos amigos, enfim. Vamos ficar com aquela palavra do Rodrigo Garrido e abra sua conta pelo link. Fala, Garrido! Olá, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da carteira virtual. Com ela você pode fazer Pix para a sua conta bancária ou mandar para o seu cartão virtual, que é aceito em todas as plataformas que aceitam Mastercard ao vivo e online. É isso aí, até semana que vem. Aí sim, link na descrição dos nossos programas. E notícia número 1, citando Everaldo Marques. Eu preciso de mesmo que fosse cortada essa fala minha, tentar falar com os ouvintes, sim, vocês deviam estar lendo a pauta, porque tem tanto que o negócio em amarelo escrito abra pelo link, cagalho, que tá engraçado demais. Não, eu escrevo em amarelo assim, seus idiotas, lembrem de abrir pelo link, aviso os caras para abrir pelo link, não sejam imbecis, o cliente vai abrir a conta e a Pay for Fun não vai saber que foi por nós, vocês vão perder o patrocínio, seus idiotas. Sério, eu precisava de externar isso. Pode começar de novo as notícias, Ovo. Notícia número 1, Brasil, você é ridículo, como diria Everaldo Marques. A gente largou a WSOP, já deu a largada com o João Simão ganhando o bracelete. Depois, olha, o Internet 93, cara, o Renan Bruschi, ele pegou um vice num torneio de limite que eu ainda tenho que perguntar se ele joga limite ou se ele deu o tiro de louco. E sim, eu vou convidar ele, espero tê-lo logo aqui no PokerCast conosco. Mas aí chega o quarto evento e Thiago Crema, jogador do Forbet, leva o 12º bracelete do Brasil.
se torna o 11º bracelete a ganhar a honraria. Por que, Marcelo Lanza? Por que, senhor? Porque o Yuri tem 2, né? Então ele é o 11º brasileiro. Óbvio, né? Óbvio. Cara, o evento foi o evento número 4, 800 No Limit Hold'em Double Chance, 1.643 entradas, ele levou 161.600 dólares arredondados. Vale dizer que o segundo, o terceiro e o quarto colocado foram finlandeses. Que homem, hein? Coisa que de fato raro se acontecer isso. Eu acho que não sabia nem que tinha tantas pessoas assim na Finlândia. Na Finlândia, né? Que dirá jogadores de pôquer, que dirá jogadores de pôquer. Perfeito. Aí chega o Millionaire Maker. Eu tava, cara, numa tristeza que tinha acabado as Olimpíadas, naquele Era domingão. Bom, né? Tava tão legal. Olimpíadas de madrugada é bom demais. Nossa. Tão legal. Eu botava no sleep, de repente eu acordava com aquela gritaria, era uma medalha de um trem que você nunca nem sabia o que era. E aí, naquela tristeza, cara, domingão, tô procurando ver alguma coisa, procurando assistir alguma coisa, domingão, já quase meia-noite. O meu querido Alan vai e posta o seguinte: vamos começar uma transmissão na GG com brasileiros no plural na mesa final. Aí, meu amigo, meia-noite, começou a transmissão, GG sono, chegaram 3 brasileiros na mesa final e eu vou falar de baixo para cima, porque o Millionaire Maker teve 5.437 entradas. Como apontou o meu querido Diego Lopes, 5.437 entradas praticamente é um main event de WSOP, é um main event de um ano bom da WSOP. Então, por isso, as premiações absurdas que o Brasil arrumou. Olha só, o Victor Begara, o Redão, na 6ª colocação, arrumou 252 mil dólares. Aí a 3ª colocação foi para o Tauan Naves, jogador brasileiro também, 700.270 dólares. E o grande campeão foi o jogador recreativo Eduardo Pires, brasileiro, 1.384.000 dólares. Semana que vem, além da entrevista do João Simão, ele vai dar uma palavrinha, vai falar aqui com a gente 15 ou 20 minutos, vai contar um tanto a respeito de como é que é ser um jogador recreativo, que joga bem, que é focado no jogo, que estuda, mas um recreativo que arrumou a maior premiação da história do Brasil no pôquer ao vivo e online. Maravilhoso, sensacional, estupendo, senhor. Exato, que homem. A turma que arrumou o cacau forte. Foi sensacional, cara. Foi muito especial esse domingo. Foi muito especial. E que começo, né, Lanza, de WSOP, que a gente tinha falado. Eu tinha falado de 3 braceletes. Eu tendo a ser mais otimista, você 2, nós já estamos em 3, faltando o resto da série inteira, né? Mas é o que a gente sempre falou, né? É a aposta que a gente sempre quer perder. Exatamente, perfeito. Nós já tivemos uma notícia ruim, WPT cancelado na Flórida, e a WSOP, até uma matéria incrível que o Gurilo fez, se colocou no direito de fazer o que quiser se alguém testar positivo para Covid no torneio. Tem uma série de problemas nessa regra. E, professor, o Alan me fez uma proposta e a proposta foi o seguinte: ele falou, cara, o Rafael Moraes acredita que vão acontecer os 88 torneios da WSOP, que não vai haver cancelamentos. Será que você ou o Lanza não querem apostar R$100 que os 88 vão acontecer, que não vai ter cancelamento nenhum? Eu falei, olha, eu tô mais pro seu lado do que do Rafa nesse bet, mas vão oferecer pro Lanza que de repente ele já pega 100 com você e 100 comigo. Ô, mas que isso? Exatamente. Eu tiro mal com essa parada. Não, cara, você é o Rafa Moraes. É melhor, mas ele não pegou o bet. Ele só falou. Falar, o papagaio da vovó falava a vida inteira. Enfim, tá proposto, é só dizer se sim ou não, porque aí a gente vai às considerações Covid do WSOP. Vamos às considerações, deixa eu ir pensar. Vai pensando. Cara, algumas coisas importantes que precisam ser ditas a respeito dessa questão da WSOP poder fazer o que quiser se algum jogador testar positivo para Covid. O primeiro é o seguinte, tem que estabelecer regras claras. Faltam 50 dias para começar a WSOP, isso precisa estar claro. Número 2, quem sair daqui e jogar, eu falo disso na segunda parte da entrevista com o João, vocês vão ouvir semana que vem, está assumindo o risco, obviamente. Terceiro, mesmo com o cara assumindo um risco, você não pode deixar um jogador que está, obviamente, com Covid, que não está sentindo o cheiro de nada, que está com o nariz escorrendo, que está espirrando, mesmo de máscara, não dá para deixar o cara sentado jogando o jogo. Quarto, o jogador que pegar Covid durante a WSOP jogando um torneio, tudo bem, vai ter que isolar, vai ter que fazer 14 dias de quarentena,
ele tem que ser remunerado pelo buy-in que ele já deu, pelo menos, na minha humilde opinião, pelo ICM. Quinto, como que esses caras vão testar todo mundo? Quer dizer, vai esperar os caras espirrarem na mesa para testar, ou você vai testar as 1.500 pessoas que passam no salão diariamente? Ou seja, eu escrevi um texto, a gente veio falando de um texto que eu escrevi sobre a dificuldade de brasileiros e europeus jogarem a WSOP, e na quebra do texto eu falei sobre a WSOP, mas qual é a WSOP que nós vamos ter? Agora está piorando, a coisa em vez de melhorar, em vez de ficar mais clara, está ficando mais turva. Quer dizer, você imagina a imprensa, você imagina o Grilo vai para o México, fica 14 dias no México, chega nos Estados Unidos, toma vacina e pega Covid. Quer dizer, como é que o Super Poker vai fazer? Enfim, cenas dos próximos capítulos, nos próximos podcasts. A WSOP começa no dia 30 de setembro. Eu estarei vacinado. Descobri que a Prefeitura de Belo Horizonte permite vacinar até uma semana antes da sua data da segunda dose. Então já aviso que estarei com a segunda dose da vacina se as leis mudarem, fronteiras mudarem, o Super Poker quiser me mandar. Olha o cara, velho. Não custa. E posso passar 14 dias no México, né, Lazia? Quem é? Tequila, né? É o que eu falei para passar. Tequila. Cidade do México, por favor, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Quer escolher ainda. É isso que você merece. Não é isso que eu mereço. Se vai acontecer, é outra história. Lazia, primeiro, sobre as considerações, mais alguma coisa para acrescentar? Não. É o famoso caldo azedano, né? No caldo azedano. Vamos fazer, deu uma mudada de cenário, vamos manter, é muita renda envolvida, muita coisa envolvida, muito interesse envolvido, muita estrutura envolvida, muito gasto envolvido. É complicado, as considerações justas, bem colocadas, e eu acho que o mais importante é as regras serem claras para o jogador, porque quem for assumir o risco, assuma sabendo exatamente como vai ser. Nós vimos sobre twitters de boicote, vimos uma série de coisas já ao longo da semana, vários jogadores falando que, já que é assim, não vão julgar, mas eu acho que o principal é ficar muito claro sobre como que vão ser as coisas. Porque aí é aquilo, né? Você vai, se você quiser, sabendo das consequências e beleza, mas está realmente muito obscuro. É verdade. Posso dar um spoiler da entrevista do João da semana que vem? Deve. Ele falou, cara, tá muito difícil ir para a WSOP esse ano, né? Mas eu vou. Claro que isso pode mudar nos próximos 7 dias, a decisão dele pode mudar, ainda mais nos próximos 50, mas foi demais, cara, foi demais. Bom, bora. Vamos que vamos, então. Vamos. O CPH está de volta, senhoras e senhores. O CPH está de volta de 26 de agosto a 7 de setembro, 2 milhões garantizados, como diz a turma dos espanhóis ali. Siga nas redes sociais, as redes sociais do H2 estão com todas as informações. CPH gigantesco, São Paulo está toda liberada, o pau vai quebrar. O pau vai quebrar, senhor. O pau vai quebrar, premiações altas, bala pra cima. Vamos que vamos. A nossa próxima notícia, Lanzinho, eu escrevi com palavrão, então tirem as crianças da sala. Começou a WSOP Pensilvânia, aquela que vai dar 7 braceletes só para o estado da Pensilvânia, e o meu comentário abaixo foi o seguinte, foda-se, com interrogação. Eu acho o seguinte, cara, ele é não importa, para melhorar então o palavreado, se dependendo de quem é. Claro que se o Chris Moorman for lá e cravar um bracelete, né, se o Alin Zirovich for lá e cravar o bracelete, se algum brasileiro estiver por lá e resolver cravar um bracelete, vai ser super importante. Mas até segunda ordem, sim, pouco importa, damos de ombro para ela. O conceito básico, ela é irrelevante. Dependendo de quem ganhar, vai ter relevância pelo jogador, não pelo evento. Exatamente, perfeito. O que tem importância é que os brasileiros estão matando na 50-50, a série que está acontecendo no PokerStars. Eu comecei a captar as notícias e desisti. Falei, cara, não dá para dar tanta notícia. O PokerCast só tem aproximadamente 1h30 toda semana. E está começando o WPT, World Online Championship, lá no Party Poker. Ela começa agora e vai até 15 de setembro. Cara, o WPT online tá legal demais no Party Poker e eu tenho um troquinho lá no site, então volta e meia eu abro, dou uma jogadinha, fico vendo a brasileirada na mesa final. Certamente grandes títulos virão, Lozinha. Só faltava não, né?
Exatamente. Só faltava, não. Brasileiro gosta de um torneio grande. Eles deliram, adoram a série. A turma curte uma série. E tem uma vantagem, eles não curtem só porque curtem, eles curtem porque eles formam forte nas séries. Exatamente. Vamos para a palavra do Fichas.net logo depois de João Simão. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PPPoker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos a uma entrevista super especial do PokerCast, mais de 3 anos de Super Poker, definitivamente uma das entrevistas mais solicitadas. Algum dia ela ia acontecer e tem a honra de receber aqui no PokerCast João Simão. Muito bem-vindo, João, que satisfação. Grande Calil, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer participar. Tem 3 anos que eu estou querendo participar, tem 3 anos que a gente está namorando essa entrevista e antes não acontecia por questões de patrocínio e finalmente vamos poder dar essa honra aí. Que demais, que satisfação, que gosto. E eu começaria por quem era o João antes do poker, é a pergunta tradicional do PokerCast, mas dessa vez você está me dando uma entrevista, não tem 10 dias de um bracelete, né? Um bracelete absolutamente relevante, importantíssimo para o Brasil, que abre uma série e, de certa forma, um carimbo na carreira de qualquer jogador de pôquer. Eu queria que você começasse falando a respeito da importância e da satisfação de terminar o torneio ali e, de repente, ser campeão de bracelete. Cara, realmente é uma sensação indescritível, é muito legal. Tem 15 anos que eu jogo pôquer, já vivi várias emoções, momentos especiais assim que me marcam, que me emocionam de lembrar, que me fazem um bem danado aí na jornada, mas o bracelete é diferente, né? Principalmente por eu ter tido a sorte agora de ter sido a minha última conquista, né? Claro que desde o início da minha carreira eu tinha como objetivo, acho que todo mundo que descobre o que é a WSOP tem o sonho de ganhar um bracelete, né? E eu acabei ganhando tudo que é evento online, ao vivo, e o bracelete não vinha. Isso me gerava uma certa frustração, uma cobrança pessoal, mas sabendo que ela veio por último, assim, ficou com um gostinho mais especial, sabe, assim, de ser a cereja do bolo, de ser o título, né, mais glamouroso, com mais expressão do poker, vir no final de tantos outros títulos, assim, ficou ainda mais especial. Que bacana. João, imediatamente depois do bracelete, você dá uma entrevista e é marcante que você fala o seguinte: eu estava sem gosto no poker, estava sem tesão no poker e você inclusive cita muito o Matheus. Eu queria voltar nesse assunto porque ele trata de um momento muito presente da sua vida, antes da gente voltar lá para o passado. Me conta um pouco como é que foi, o que você entendeu dessa sua frase, abre aspas, eu estava sem tesão pelo pôquer? Cara, então, Calil, é um assunto meio complexo, vou tentar fazer aqui de uma forma clara, mas basicamente é o seguinte: eu conheci o pôquer, desde quando eu conheci o pôquer, eu não tinha atração por jogos de cartas, e foi mais um jogo que eu não tive atração pelo jogo em si, mas foi um jogo que me despertou a atração financeira e social, porque na verdade eu comecei a jogar pôquer na faculdade, quando eu fui estudar engenharia, para conhecer uma galera, assim, tipo, meio que forçado, porque eu estudava em engenharia civil, né? Então no ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas lá da UFMG, tinha o DA, que é o diretório acadêmico, onde a galera ia como se fosse um lugar de confraternização, né? Sinuca, sim, tênis de mesa, tudo abandonado, e uma gritaria danada, era uma mesa de pôquer. O Grêmio estudantil tinha uma parceria com a Federação Mineira de Pôquer, eles deram uma mesa de pôquer oficial lá pro ISEX, e a galera ficava enfurnada ali. Eu comecei a jogar para socializar, conhecer umas pessoas que eu não conhecia ninguém na faculdade, e aí descobri que dava para ganhar dinheiro com isso, porque eu descobri da melhor forma, que foi perdendo dinheiro. Se eu tô perdendo, alguém tá ganhando. Já é uma ótima conclusão, porque costuma não ter nem isso, né? Os caras costumam achar, não, isso só serve para perder.
Eu perdia semanalmente, invariavelmente, não tinha variância, não, era só perder. Então, então eu comecei a ver que era possível fazer uma graninha de universitária ali, né, para sair fim de semana e coisas do tipo. E aí comecei a tentar ganhar. Então, na época, descobri dos primórdios sei lá, do Orkut, Pokermania, enfim, comecei a descobrir que existia sim conteúdo, existia sim um estudo, né, e não era só sorte, e que eu não era o azarado, e que eu era assim o ruim mesmo da roda, eu realmente era ruim. Então, comecei a me informar, buscar informação para fazer uma graninha pro fim de semana. E aí depois que você começa, eu pelo menos eu que vim da área da exatas, da engenharia, assim, eu sempre tive tesão em assim, ter um desafio, uma questão difícil, por exemplo, de matemática ou de cálculo, enfim. E quando você consegue ter uma solução, eu tinha uma sensação, é uma coisa que me dava prazer pegar uma equação difícil ali, quebrar a cabeça e achar a solução. E o poker começou a ter esse mesmo sentimento para mim, assim, pô, eu era muito ruim, né, Calil? Então, assim, qualquer coisa que você estudava é aquela fase gostosa que tudo que você estuda, você aprende de fato, com pouco esforço você aprende muito, né? Porque você está saindo do zero, né? Então Sim. aquilo era uma coisa que me motivava muito. É muito fácil ver a recompensa, né? Você para 2 dias estudando, você aprende um mundo de coisas. E aí, assim, eu fui. Sempre foi assim minha jornada no poker. Então, assim, não era o jogo em si que me excitava, a competição e o dinheiro que era a minha atração. E aí depois, com o tempo, esses fatores se inverteram, né? Então, assim, graças a Deus a minha vida financeira andou bem, então o dinheiro já não me seduzia mais, a competição já não me seduzia tanto, porque eu já tinha jogado, sei lá, quantos mil Por favor, torneios. João, o dinheiro não te seduzia mais porque você já tinha ganho dinheiro com o próprio poker, correto? Exatamente. Com o poker e também com outros negócios, né? Eu criei outras coisas, eu tive escolas, próprio patrocínio, eu tenho outros negócios, então a minha vida financeira andou mais rápido do que a de um mero jogador, de um simples jogador, por melhor que ele seja. Então, assim, por Uhum. mais bem. Eu acho o seguinte: o poker é sinistro, é muito legal pro Brasil, porque é uma forma relativamente fácil de se ter uma renda de um médico, de um advogado, coisas bem, né, bem pagas. Só que é uma coisa muito difícil de você ganhar como empresário, empreendedor, grandes valores, né? Então, assim, poker me seduzia muito financeiramente quando eu tinha um sonho de ser engenheiro. Então, perto dos meus colegas de engenharia, eu ganhava muito bem. Mas, desde novo, o meu sonho mesmo era empreender, era construir um grande negócio. E aí, para esse mundo, o poker já passa a ser um negócio difícil, né? Assim, é Sim. muito difícil você ganhar milhões e milhões com o poker, né? Você vai ganhar uma grana legal, bons jogadores vão ganhar lá seus talvez 2 milhões de reais por ano, um cara muito bom e tal, mas não vai passar disso, né? E você vai ter que ter um Uhum. comprometimento gigante. E o grande problema é que você não consegue escalar isso. Você vai ficar refém de chegar nesse topo de ser, sei lá, 2 milhões de reais, uma média, né? Vai ganhar um torneio grande, vai ganhar mais, mas você vai ficar meio que limitado no longo prazo a ganhar no máximo isso. É uma coisa de difícil escala, né? Então, com outros negócios, você pode ganhar menos, mas com o tempo, com a dedicação que um jogador realmente profissional de torneios tem, eu acredito que no longo prazo é possível ganhar mais dinheiro com outros negócios. Então, assim, o cara que renuncia todo fim de semana, que não tem nada no sábado para chegar bem no domingo, que joga 12, 15 horas por dia, ainda estuda, que dorme preparando para o poker, a família vive o fuso horário do poker, tudo na minha casa era em função disso. A gente selecionava funcionários em função da minha carreira, a rotina dos meus filhos, da minha esposa. Então, assim, eu tive um comprometimento realmente muito intenso com o poker. Eu me considero extremamente profissional. Então, chega uma hora que eu falei, cara, beleza, para chegar do zero a um valor legal, o poker é muito rápido, é relativamente fácil comparado a outros negócios. Agora que eu cheguei aqui, se eu continuar com essa mesma dedicação, eu vou ganhando vou continuar tendo a mesma renda, que passa a ser menos significante, porque eu já conquistei essa renda ao longo de um tempo. E para eu conseguir, se eu continuar com esse mesmo ritmo em outros negócios, aí em 10, 15 anos eu vou conseguir porradas muito maiores financeiras. Então, se o que me atraía no poker principal era dinheiro e competição, eu achei que eu conseguiria ganhar mais dinheiro com essa mesma dedicação, eu teria melhor renda em outros negócios. Eu teria mais competição, mais desafios, porque seria tudo novo, né? Foi tudo novo, está sendo tudo novo para mim, é um desafio. Me motiva, sabe? Como no poker me motivava a pegar, estudar 2 dias e aprender muito,
nos outros negócios que eu lido hoje, eu estudo 2 dias e aprendo muito, porque eu sou o pato da roda. Então é muito legal, sabe? É motivante demais você pegar, sentar a bunda e falar, caralho, eu aprendi isso. Porque chegou num nível para mim que assim, eu preciso estudar muito tempo para melhorar muito pouco. Então, assim, é muito esforço para pouco retorno. Nos negócios eu tenho pouco esforço e muito retorno, porque ainda tenho muito para aprender, sabe? E ainda enxergo muito mais potencial de dinheiro por questão de escala. Enxergo muito mais motivação por ser algo que me desafia, que eu preciso me provar, que eu não sei se eu serei capaz. Então, assim, isso tudo me fez perder o tesão do poker, né? Que cheguei na sua pergunta, que era sobre essa questão que eu perdi o tesão. Foi isso. Eu lembro, assim, de eu fazer mesa final, desculpe, fazendo call em inglês ali, falando reunião em inglês, com um chat aberto de um outro negócio aqui, de uma outra empresa minha aqui, e jogando uma mesa final, desculpe. Falei, cara, o que eu sempre admirei em mim, o meu profissionalismo, virou uma bosta. Eu não consigo ter tesão nem numa mesa final, desculpe, o que tá acontecendo, né? Então, foi a hora que eu assumi pra mim o que meus amigos já me falavam, assim, que, cara, você não tem motivação, você não tem tesão nenhum de jogar, eu não vejo brilho nenhum em você jogando. E eu temava, porque, pô, aquilo era minha rotina, isso deve ter 2 anos, então era 13 anos, aquilo era minha rotina, né? Então, cara, é difícil você realizar que você não tá motivado, que você não gosta, que você não tá encantado, né? Então, assim, eu paguei o preço ali de sofrer para entender que, de fato, eu não estava realmente motivado. João, algumas coisas me chamam a atenção e eu preciso voltar em algumas partes. A primeira é o começo lá na Federal. O Pitão saiu de lá, né? O nick é Pitão FMG. Tinham talentos ali naquela mesa que acabaram virando jogadores de pôquer lá daquele começo? O Pitão era um ano mais novo que eu, não lembro dele jogar na época que eu jogava. Alguém virou daquela galera? Cara, tinha uma turma que eu não sei se você vai lembrar, que jogava o Campeonato Mineiro, coisa assim, o Edinho, o Alemão, o Thiago, é um cara que jogava muito bem o Mar, mas assim, acabou não virando por escolhas também, né? Na época era muito incerto tudo, né? Isso era 2007, né? Então a galera tinha um certo medo, um preconceito, que eu acho que era até saudável na época, era tudo muito... Se fosse a mesma galera no mundo do pôquer hoje, eu tenho certeza que muitos tinham virado, que eles tinham um potencial. Mas com o tamanho da incerteza da época e com a oportunidade de se formar em engenharia, matemática, numa universidade federal e tal, né? A escolha mais sensata na época era realmente continuar os estudos. João, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: você usou na sua fala diversas vezes a palavra dedicação. Então, com a dedicação que eu tive, com a dedicação ao domingo, com a dedicação... E, curiosamente, eu estava conversando hoje com o nosso consultor médico, e o PokerCast tem consultor, quando a gente precisa de médico, nós temos um médico ouvinte que a gente chama, quando precisa de Vegas, chama o Campelo, enfim, entre os nossos diversas pessoas que nos ajudam, o tal doutor Maurício Mosden, que quando me perguntou hoje, falou, cara, e o João vai conseguir fazer e tal, não sei o que, eu falei, vou... Ele falou, cara, na minha opinião, é o jogador mais talentoso do Brasil, mas ele fez a indiscrição, falou, mais que o Yuri. Então eu vou citá-lo. E a impressão que eu tenho, você está falando a respeito de dedicação, e a impressão que eu tenho quando eu olho para você, que eu te vi muito menino, né, 10 anos mais novo que eu, um pouco mais de 10 anos mais novo que eu, é uma impressão de talento, mais do que dedicação. E mais do que nunca, na hora que eu estou conversando com você, me vem a vontade de discutir quanto que é talento e quanto que é dedicação. Vamos começar lá de onde você falou o seguinte, eu era o pato da mesa, os caras me jantavam e tal. E de repente, obviamente, você pula para uma segunda fase que você já está batendo os caras ali no jogo e ganhando um dinheiro que era bom para o universitário. Isso é parte da sua dedicação ou parte de um talento natural que você tem para o jogo, uma percepção natural? Cara, essa pergunta é uma pergunta difícil, né, Calil? A gente não tem ferramentas para mensurar uma resposta precisa. A visão que eu tenho é o seguinte: eu me considero uma pessoa com um raciocínio decente, né? Acho que, em geral, as pessoas que têm facilidade em exatos normalmente têm um raciocínio rápido, que é uma coisa boa para o poker, principalmente jogar muitas mesas simultâneas. Eu gosto de competir, eu tenho uma concentração boa para competição, uma motivação. Eu cresço em competição desde novo com os esportes, assim, num sentido de que eu acho fundamental para o poker. Então chega numa mesa final, aquilo me excita, me deixa empolgado e não pressionado. Eu sempre fui muito adepto dos riscos, eu sempre tive muita facilidade de lidar com risco. Eu acho que isso é uma coisa que me ajudou, que faz parte aí da construção do meu talento, vamos dizer assim, de
Porque o cara que está mais apto a riscos, ele consegue experimentar mais coisas, descobrir coisas que funcionam, fazer coisas mais criativas, né? E não assim, o cara mais conservador com medo do risco, ele tenta seguir muito a risca a cartilha, né? Então eu acho que o meu talento, ele tá ligado nessa parte de raciocínio, nessa parte de risco, de criatividade. A minha mãe é uma pessoa extremamente criativa, eu puxei isso dela, assim, aquela pessoa que qualquer frase que você solta, ela consegue ter aquela perspicácia, sabe, de dar uma resposta engraçada, uma tirada. Eu sou um aprendiz dela, assim, tenho 1% do que ela tem nisso, mas eu acho que é uma coisa que eu herdei dela que me ajuda, assim, sabe, a enxergar ali no rápido, pegar algum detalhe de uma mão e ter uma sacada rápida de que isso pode fazer funcionar aquilo, por exemplo. Então eu acho que, sim, existe um talento, só que eu acho que o talento ele é superestimado. Pelo meu jogo ser um jogo mais fora da caixa, um jogo mais criativo, as pessoas realmente sempre acham que é uma questão mais de talento, né? Por eu não ser um cara que arrisca tabelas, essas coisas. E normalmente a gente a gente tem a tendência a acreditar que, pô, a dedicação significa estudar, estudar significa teoria, então o cara dedicado tem um jogo com tendências teóricas. E um cara talentoso, ele tem aquela coisa inesperada, aquela coisa criativa. Tem fundamento essa visão, mas ela não é 100% verdadeira. Por quê? Um cara dedicado, como foi o meu caso, ele pode usar essa dedicação para buscar informação na teoria, para a partir dessa teoria enxergar como criar, como desviar, como explorar formas para se levar vantagem. Então eu sempre fui para essa linha de dedicação, de entender a teoria para saber como que eu posso explorar e desviar dela. Então, recentemente eu vi, você até citou o Yuri recentemente ele falou alguma coisa sobre isso e depois quando eu ganhei o bracelete ele me parabenizou, citando essa minha característica e dizendo que ele está buscando isso. Cara, o Yuri é um cara mais disciplinado que eu conheço hoje. O João que eu via em 2010 a 2015 é o Yuri que eu vejo de 15 a 20. Então, assim, até você citou algum comparativo comigo com o Yuri. Cara, eu acho o Yuri hoje muito mais jogador do que eu, porque ele é muito mais dedicado que eu. Agora, antigamente ele era um cara dedicado, sim, ele sempre foi um cara dedicado, mas eu era muito mais dedicado que ele. Tenho certeza disso, eu lembro, a gente era amigo, assim, pelas realidades, assim, o que cada um fazia, o que cada um buscava, eu era muito mais dedicado. E hoje ele é muito mais dedicado que eu, então não tem escape, Calil, não tem talento. Então, assim, existe talento? Claro que existe, mas quando a gente está falando entre os melhores, é quando junta o talento com dedicação. O cara extremamente dedicado, sem talento, ele vai ser bom, ele vai ser bem sucedido, mas ele não vai competir com o Yuri. O cara extremamente talentoso, sem dedicação, ele não vai competir com o Yuri, entende? Então, assim, para mim, o meu auge foi quando eu tinha extrema dedicação e um ótimo talento. Eu acredito que eu sou uma pessoa talentosa que quando eu me proponho a dedicar, eu vou longe. Como esse ano eu resolvi dar um pouco mais de gás com esse momento do Mateuzinho, eu ganhei o WPT, ganhei o WSOP, ganhei o Scoop, tô acho que 600 ou 700 KAP, então assim, não tem escape. E quando eu deixei a dedicação de lado, que foi quando eu comecei a dedicar para os meus negócios, foi o contrário, os meus resultados começaram a afundar, porque, pô, se não fosse um 25K, um 50K, eu não tinha tesão nenhum de jogar, eu jogava mesmo final de Scoop, como eu citei, desligado. Então assim, não tem talento que faça você se dar o luxo de não ser dedicado. Então, o dedicado ele consegue sim vencer sem talento. O talento sem dedicação, eu acho que só na época que o poker era mais fácil e tinha muito menos informação que dava para sobreviver. Acho que é por aí, entendeu? Perfeito. Me dá uma linha de dedicação da sua vida, a sensação que quem vê de fora, e você é um cara que fala pouco, né? Por isso me honra muito te receber aqui no PokerCast. A sensação que eu tenho é que lá no começo da carreira o João era mais vida louca. Depois ele dá uma casada, dá uma acalmada, começa a focar no jogo e de repente aí você perde um foco no segundo momento por causa do próprio tesão com o jogo. Tá certo ou não tá? Me dá uma linha de quanto tempo que durou essa dedicação nesses 13, 15 anos aí. Ai, do caralho fazer. É bom ser entrevistado para quem é amigo nosso há muitos anos, que não dá para mentir, né? A gente tava lá vendo, né? Não, só a definição foi perfeita. Eu era realmente vida louca. Meu negócio era ganhar dinheiro para fazer farra. Eu lembro assim, eu levantava $5.000, eu gastava 6. Quebrei infinitas vezes. Eu era vida louca, inclusive no controle de bankroll, extremamente alucinado com gestão de banca, enfim.
E aí foi exatamente o que você falou. E aí eu casei, né, cara? Fui morar no apartamento da minha mulher, aquilo me incomodava um pouco, tipo, pô, a Luísa tinha 3 empresas, 24 anos, era uma águia, já tinha 3 negócios, apartamento próprio, e eu lá, brincando de fingir que eu era profissional de pôquer, né? Porque essa é a grande verdade. A grande maioria dos profissionais do Brasil, infelizmente, na hora que é para dar satisfação para a família, eles falam, pôquer é profissão, pôquer é meu trabalho, mas na hora de executar, não executa como um trabalho, né? Executa uma distração que dá um hobby lucrativo, vamos dizer assim, né? E foi isso que eu fiz nesse primeiro momento da minha carreira. Não era a minha prioridade. Quando dava, eu jogava, meu negócio era farra, era viver a juventude, enfim. E aí, quando eu casei, tomei essa ducha de água fria, né? Esse comparativo com a maturidade e dedicação da Luísa. E aí eu decidi levar a coisa mais a sério, né? Então, a partir dali, cara, eu passei 2 anos, por exemplo, assim, você é um cara que a gente convivia pra caramba, você vê que eu sumi do mapa de todo mundo, né? Por 2 anos eu não tive nem telefone celular, esse era meu nível de dedicação. Simplesmente eu abri mão de ter telefone celular porque eu sabia que eu era farreiro, que meus amigos iam me mandar mensagem, eu ia querer jogar bola, eu ia querer sair. Então, cara, eu abri mão de ter um telefone celular por 2 anos. Eu não fui por 3 anos eu não fui na festa de aniversário da minha esposa. Então a Luísa fazia festa de aniversário, o marido dela não ia. Essa era a minha dedicação, sabe? Então, assim, casamento dos meus cunhados, primos, literalmente nenhuma festa. Eu simplesmente me excluí da vida para ficar 24 horas por conta. Eu acordava 10 horas da manhã, ia dar aula, estudar até meio-dia e meia almoçava, 1 hora eu sentava para jogar, jogava até meia-noite chegava em casa, fazia estudos, planilhas, aí já estava começando a preparar aula para os cursos, já comecei a ter de cavalos, né, do meu time, preparar material para eles, dormia 3, 4 horas da manhã, 10 horas da manhã estava de pé, fazia a mesma rotina todos os dias, 365 dias por ano. Eu lembro assim, até hoje eu tenho brigas do meu casamento por causa disso, da Luísa, ela chorava, cara, eu casei pra isso, tipo, eu não tenho marido. O Bunda foi morar na minha casa, por exemplo. Eu recém-casado, 2 meses de casado, botei um cara que era meu cavalo e que era um cara que estava começando a dedicar comigo para morar dentro da minha casa. Eu recém-casado, morava um estranho, entre aspas, para a Luísa, dentro da minha casa para ficar 24 horas por conta de evoluir, sabe? E aí eu sempre nessa, não, Luísa, calma, nós estamos plantando para colher, vamos embora que vai valer a pena. Aí no outro ano ela ia aí, calma, vamos firme. E nunca vinha essa recompensa para ela porque eu sempre fui um cara assim muito planejador. Então eu planejei toda essa jornada, assim, eu tenho um orgulho gigante de como que as coisas aconteceram muito dentro do que eu planejei financeiramente, conquistas, casamento, filhos, tudo assim muito bacana, sabe? E aí hoje a gente olha e fala assim, cara, valeu a pena, sabe? Assim, a renúncia, a dor, ela ter recém-casado, né? Querendo ter o marido, querendo curtir o marido, onde ela ia todo mundo, cadê seu marido? Meu marido tá trabalhando e tal. Meus amigos vão não sei aonde, vamos? Eu falava, não, amor, não dá, tem que trabalhar. Aí ela ficava sem jeito também de ficar curtindo a vida enquanto eu trabalhava. Então ela passou esses anos aí todos enfornada dentro de casa também, assim, foi até, a gente arca com consequências, assim, foi um pouco exagerado demais esse período, sabe, assim, ontem mesmo eu até tava com um amigo seu, Cali, o Luiz Eduardo, um psiquiatra, mandou um abraço, gente boa demais. Que legal. Então assim, cara, sabe, até hoje eu tive síndrome do pânico, engordei pra caralho, eu pesava 75, competia com o kimono, 75 quilos, hoje tô pesando 102 agora, cheguei a 118. Então, assim, tudo tem um preço, né? Mas é legal você olhar para trás e ver que valeu a pena cada etapa, cada renúncia, né? Dessa fase que foi a fase da dedicação. Maravilhoso. Você falou a respeito, eu acho que, palavras suas, eu acho que foi exagerado. Tem um áudio recente no WhatsApp que é o Droga e Salada, né? Que o cara brinca aqui, metade droga, metade salada. Se for tudo equilibrado, não tem problema. Não sei se você conhece esse áudio. Não conheço, depois me manda. Cara, quando você olha para esse exagero, ele era absolutamente necessário? Quer dizer, era um resgate do João Vida Louca, que eu chamei lá atrás, para uma virada de página na vida? Então, Calil, cara, necessário, se eu falar que era necessário, eu vou estar mentindo. Era necessário para as minhas ambições, entendeu? Entendi. Não é o necessário para se ser um jogador bem-sucedido, mas é necessário se você quiser ser o melhor, por um simples motivo, Calil. Hoje, tá lá na Bielorrússia, o Pedrinho lá, sei lá qual que seria o nome lá do cara lá,
que ele quer ser o melhor do mundo, cara. Entendeu? Ele tá 24 horas por dia por conta de ser o melhor do mundo. Se o Yuri baixar a guarda, ele vai ficar melhor do que o Yuri, ponto. Como o Akari era o fenômeno, e aí a vida dele tocou por uma coisa parecida com a minha, as realizações, os negócios. Cara, não adianta. Ele não vai ser mais o melhor. Como eu planejei também não ser mais o melhor. E pra mim tá tudo bem quanto a isso. Não adianta eu querer ser o melhor se eu não abro mão de levar meu filho na escola, de participar da vida dele, de fazer meu esporte, de sair sábado, coisa que eu não fazia. Hoje em dia eu faço questão de sair sábado, então domingo eu jogo já com a ressaquinha. Então não tem segredo. Não adianta o cara querer chegar de Fusca para bater uma corrida com um cara de Ferrari, né? Eu andava de Ferrari, eu estava sempre com os melhores setups, sempre atualizado, sempre investindo e trocando para ter sempre o melhor equipamento. Eu tinha uma massagista que vinha 6 vezes por semana, passar 8 horas por dia aqui comigo, fazendo massagem, 8 horas. Não é pela massagem em si que também é bom, mas pela companhia, quando eu estressava, me acalmava, vai buscar um copo, me servindo, sabe, me deixando à vontade. A minha família vivia por conta disso, cozinheira ficava por conta de fazer a melhor alimentação, o nutricionista falando que era melhor para eu ter a melhor performance. Então assim, eu andava de Ferrari. Agora não, agora eu ando de Fusca, então não dá para querer competir com o Yuri que tá lá andando de Ferrari. Então, se você me perguntar, cara, você acha a comparação que o médico fez aí de eu ser melhor que o Yuri Veritic, eu acho completamente injusta. Ele disse mais talentoso. Ele mais talentoso. Sobre talento, foi a fala dele. Talento pode ser, que é uma coisa difícil de mensurar. Não acho que seja. Na minha opinião, acho que nós dois somos 2 caras talentosos e 2 caras que tiveram na carreira muita dedicação. Hoje a dedicação dele é bem maior e acho muito bonito o trabalho que ele faz, acho que ele é um fenômeno e tive a minha dedicação. Até coincidente você falar dele, que ele postou outro dia um gráfico de $0 a $11, os resultados e tal, e aí aquilo deve ter gerado uma curiosidade em quase todos os jogadores, né? Eu recebi, sei lá, centenas de mensagens no Instagram, posta aí seu gráfico de $0 a $11 e tal. Aí eu fui olhar a título de curiosidade, cara, meu gráfico de $0 a $11 é uma coisa absurda, maravilhosa lá. O do Yuri acho que tinha 105% de ROI, o meu tinha 137% de ROI em 7.000 jogos. É tipo assim, uma coisa assustadora. Só que é legal, porque a galera tem dificuldade de analisar gráficos. Então, por exemplo, eu não postei porque se eu postasse ia aparecer, por mais que a galera tava pedindo, eu falei, cara, vai parecer que eu tô querendo falar alguma coisa. Mas, comparar. Cara, o do Yuri eram 10.000 jogos. E eu lembro na época que o Yuri era um cara que jogava muito mais mesas do que eu. Então é claro que eu ia ter um ROI maior, porque menos mesas, mais concentração, você vai ter um resultado melhor. Se o Yuri jogasse o mesmo tanto de mesa que eu, o ROI dele seria tão bom ou até maior. Então, assim, no final das contas, as pessoas não têm muita habilidade de olhar gráficos. Eles olham todos os buy-ins juntos. Isso é uma coisa muito injusta, principalmente para quem joga cara. Então, por exemplo, eu perdi em torneios de $25.000, eu dei 20 entradas seguidas ao longo de um período, e as 20 eu não premiei. Então eu desci $500.000 reto, assim, ó, pá, menos $500.000. E para você ganhar $500.000 jogando torneio de $100, é um parto. Então, assim, se você analisa isso tudo junto, vira uma coisa com números falsos, independente do valor. O cara que joga lá average buy-in 5, e aí vai dar um tiro no Sunday Million no domingo, ele tá lá queimando agora 109, né, às vezes 215, enfim. Tá queimando o cara que ganha $2 por jogo, né, que tem lá um ROI que dá $2 para ele por jogo, ele joga um 215, ele tá queimando 107 buy-ins, 107 torneios que ele trabalhou ao longo da semana. Então, assim, no caso desse gráfico, por exemplo, do Yuri, ele jogava. O que você tem que olhar é o seguinte, pelo menos eu, né, que estou jogando para ganhar dinheiro para minha família, não quero saber quem que vai achar o quê. Eu quero saber qual que é a melhor decisão que eu vou tomar para ter o melhor ganho por hora. É assim que eu monto a minha carreira, é assim que eu planejo as minhas decisões de torneio, minha grade. Então, por exemplo, se você jogando uma mesa tem 100% de ROI em um torneio de $100, você vai ganhar $100 nesse torneio. Se você colocar 2 e ganhar 70% de ROI, porque você perdeu um pouco de atenção, você está ganhando 140, vale a pena colocar 2. Se você colocar 10 torneios e baixar para 8% de ROI, você vai ganhar $80. Opa, já não está valendo a pena. É melhor jogar uma só e ganhar $100, né, com o meu 100%. Então, essa construção de planejamento, ela vai desenhando uma parábola com concavidade para baixo, que é tipo a meia-lua de cima, né? Então, Você vai pondo mais mesas, vai ganhando menos por mesa, porém seu lucro
por hora vai aumentando, porque você está diminuindo, mas está multiplicando o número de vezes, né, do seu ROI. Então você vai construindo esse gráfico até chegar na crista da parábola, ali, o ponto mais alto, que é aonde você descobre qual que é o número ideal de mesas que você tem que jogar. A partir dali, você começa a pôr tanta mesa que seu ROI cai tanto por mesa que o seu lucro total passa a ser menor do que jogar menos mesas. Até chegar uma hora que se você colocar 100 mesas, por exemplo, você passa a ser perdedor, né? Então, assim, tem cara que hoje é perdedor no poker porque ele vê que fulano joga não sei quantas mesas e ele quer colocar. Porque ele fala, caralho, mas como que eu não vou jogar esse torneio? O garantido dele é muito bom, o field é soft, eu preciso jogar. O cara tem dificuldade de passar bons torneios. E hoje, com a retomada de mais sites, né? Porque por um período o PokerStars meio que reinou sozinho, depois do Full Tilt ter problemas e tal, o Party Poker voltou, o GG veio forte, o Américas tem muito torneio também, então assim, é muita oferta de torneio, o cara começa a ter dificuldade de passar os torneios e começa a passar da crista daquela parábola com a cavidade para baixo, ele começa a ter menos ganho porque ele está pondo tanta mesa que começa a perder ganho por hora. Então o meu planejamento de carreira sempre foi em cima disso. O Yuri, sem sombra de dúvidas, também fazia isso. Então, ele tinha um ROI um pouco menor, apesar de ser ainda um ROI maravilhoso, só que ele jogava mais mesas que eu. Então, no final, ele ganhava mais dinheiro do que eu por hora. Então, se você olhar e falar, porra, mas o João tinha 137, então ele é melhor que o Yuri. Não. O Yuri é melhor que o João, porque ele tinha 100% de ROI em mais mesas. Então, ele ganhava mais dinheiro. E ser melhor, nada mais é do que conseguir tomar as melhores decisões para ganhar mais dinheiro, não é isso? Sim, claro. João, uma coisa curiosa que nos chama a atenção é o seguinte, você fala o seguinte, eu estava lá pilotando de Ferrari, e agora eu estou pilotando de Fusca. E de repente, a hora que você está pilotando de Fusca é a hora que você ganha o bracelete. Te chama a atenção, quer dizer, na hora que você consegue o resultado, que é, se não o melhor resultado da sua carreira, porque não é longe de ser o maior resultado da sua carreira, é o mais glorioso da carreira. Que hora curiosa, né, para isso? Então, Calil, cara, voltando a essa jornada aí da minha carreira, né? Então, entrei nesse período de desmotivação, onde eu afirmava que eu não gostava de poker e segurei muito pelo patrocínio e pela... Cara, era muito gratificante, né? Você ser um embaixador, não só do Party Poker, como do poker no Brasil, o reconhecimento, o apoio, a galera te motivando. Você não quer acabar com aquilo, né? Você fala, porra, como assim eu vou fechar essa página da minha vida? É muito difícil. Mas aí, com essas conversas que eu tive com o Mateuzinho, resgatando essa motivação e entendendo que eu de fato amo o poker e a importância do poker na minha vida e todas as oportunidades que ele me trouxe, eu agora estou andando de Camaro, sei lá. Ainda não estou numa Ferrari, mas já fazem desde o começo do ano que eu tenho tentado buscar essa Ferrari. Ainda não consegui, porque assim, com os negócios eu ainda tenho que dedicar algumas horas para outras coisas, com os filhos eu ainda preciso dedicar um tempo para os filhos. Então, assim, eu ainda não consigo andar de Ferrari, mas eu, quando estou sentando para jogar, eu não pego mais meus filhos igual antes ficava vendo desenho. Ainda acontece raramente, mas assim, bem menos do que antes de estar menino no colo, menino vendo desenho no mesmo ambiente. Eu me isolo aqui no escritório. Eu parei, o bracelete em especial, eu sabendo que ia vir o WSOP, conversei em casa com a Luísa para organizar para eu poder focar, conversei nos meus negócios, deixei tudo bem organizado para eu poder ser presente apenas na quarta e na sexta, que são os dias que eu não quero jogar mesmo, e sábado eu quero dar uma descansada também, mas não quero falar de negócio. Então, assim, os dias de WSOP, eu estou planejado para andar de Camaro, pelo menos. Vou tentar buscar um Porsche, sei lá, mas pelo menos de Camaro eu estou garantido, sabe? Então, esse ano eu tenho andado de bons carros, sabe? Eu passei um período de quase um ano, na verdade de um ano em Angra, então assim, criei uma situação onde eu consegui jogar com uma concentração boa esse ano, foi onde eu ganhei Scoop, WPT, tive bons resultados, esses outros festivais aí menores, que eu tive vitórias também, tive um bom lucro aí, então assim, eu tô tentando resgatar, tô longe ainda de uma Ferrari, mas... pra você ver como que não tem escape, sabe, cara, do talento e a dedicação. Eu tive muita dedicação, eu cheguei a número 1 do mundo. Eu tive baixíssima dedicação, eu fui péssimo. Eu voltei a ter uma boa dedicação, eu tô tendo bons resultados. Um bracelete é a glória máxima, né? Ainda é um pouco curioso ser de Camaro e não de Ferrari. Mas se você olhar em termos macros e não no nome do resultado, tá tudo bem, sabe? João, é uma inversão da curva? Quer dizer, você estava ali calculando como que você jogava o máximo de mesas sem inverter o ganho. Quer dizer, agora é uma inversão? Você vai jogar o mínimo de torneios com o máximo de concentração? Esse é o plano?
Não, o plano é sempre encontrar a crista da parábola ali, sabe? O ponto mais alto. Eu passei, inclusive, por porque isso. Porque os negócios te tomam, né? Os negócios. Ah, tá, desculpa. Você está dizendo aí não de mesas simultâneas, e sim de dias. Sim, quando de sentar. dias, Perfeito, exatamente, a longo prazo. Exatamente. Eu estava passando do ponto, assim, jogando dias que eu tinha reuniões, jogando dias que eu estava com cheio de coisa na cabeça de negócios, jogando em dias que eu tinha obrigação com o filho, então vamos dar um inverso, fica grande, ou então vou sair aqui, vou lá buscar o menino na escola. Então, realmente, eu estava eu passei do ponto e agora estou tentando retomar para esse ponto, sim. Perfeito, sensacional. Uma coisa que eu volto lá do começo da fala, você falou o seguinte, e aí, de repente, o jogador de pôquer, ele não consegue escala no business dele, que é jogar pôquer, então ele fica estagnado. A impressão é de que não é exatamente uma estagnação, porque, como você disse, tem o Pedrinho lá da Rússia, da Bielorrússia, que está aprendendo o jogo, que está melhorando no jogo e que está evoluindo. Estagnado não em questão técnica, tá, Calil? Estagnado em questão de ganho. De ganho, porque, exatamente. Porque o cara, se você estagnar a questão técnica, você está ferrado. Você está atropelado, exatamente. Você tem que continuar a dedicação máxima para o seu ganho ficar estagnado no longo prazo. Porque é óbvio, um ano que você vai estar melhor, que as coisas estão favoráveis, que você está runando bem, inclusive, você vai dar uma porrada. Outro ano você vai runar mal, vai ter umas questões pessoais que vai te atrapalhar, vai ter uma série que você deu o azar de pegar um mal-estar e não jogar muito bem, e aí tomar um prejuízo caro. Enfim, no final do longo prazo vai ficar mais ou menos aquilo ali, né? Perfeito. E aí tá o João no mundo onde o Yuri tá criando o Ninetales, se juntando lá com a turma de alemães lá se juntando, todo mundo criando grupo de WhatsApp, grupo de Discord, e a turma de Belo Horizonte me parece diferente nesse aspecto. O Matheus, que é um gênio do jogo, nós vamos falar, porque é claro que eu quero falar, o Matheus é um amigo em comum, queridíssimo que nós temos, mas o Matheus opta por uma caminhada solitária, o Caiafa nunca foi um cara de times e tal, e eu tenho a sensação de que você também. É isso? Quer dizer, a caminhada ela é mais solitária no caso de vocês? Sem dúvidas, Calil. Cara, isso é uma coisa que, assim, talvez eu possa até ter um certo orgulho no sentido de ter chegado onde eu cheguei sozinho, mas é uma coisa que, na verdade, eu tenho uma certa vergonha, porque é algo que eu acho que eu fracassei. Porque, assim, não tem como você chegar mais longe sozinho do que bem acompanhado, né? Então, assim, qualquer coisa. Cara, eu quero lutar jiu-jitsu. Se você não for para a melhor academia, você pode ter o talento que for, cara. Na academia do lado tem o melhor professor, tem os melhores colegas de treino. Se você quiser jogar tênis, você tem que treinar com um bom professor. Cara, não tem jeito, sabe? Então, assim, o que esses caras estão fazendo com o Ninetales, por exemplo? Cara, não tem como um negócio desse não dar muito certo. Os caras são muito dedicados, são muito bons, são muito talentosos e compartilham desses variados talentos. Então, um é melhor em criatividade, para trazer informações de como criar e explorar cenários, outro é melhor na parte matemática, outro é melhor com solver, outro é melhor para jogar e estar lá grindando mais dias, enfim, eles estão somando virtudes. Não tem nenhum jogador que ele é o melhor em tudo. Eu tenho um ponto forte, eu tenho outro ponto fraco, você tem um ponto forte, outro ponto fraco. Quando você junta essas forças, você chega num resultado melhor. Tanto é que lá atrás eu enxergava isso, então desde 2013, quando eu comecei a dar cursos, eu criei comunidades para as turmas, porque eu falava, cara, tô vendo que o aluno A entendeu bem demais tal conceito, mas ele tá meio boiando no outro conceito. O aluno B entendeu bem o conceito que o aluno A boiou, mas não pegou bem o do A. Então, cara, vou criar um grupo para esses caras, vou explicar para eles a importância dessa comunidade, eles vão virar amigos, vão combinar torneios live junto, vai ser super legal. E aí lá, eles, como é muito conteúdo para poucos dias, eles começam assim, pô, isso eu assimilei melhor, deixa eu te ajudar, mas isso eu não entendi, me explica. E assim eles foram fortalecendo um pós-curso, sabe? Como se fosse um pós-venda do negócio. E times de pôquer, sem dúvida, sempre foram formando um monte de talento em cima disso. E eu não queria jogar para time porque estava seguro do meu jogo, financeiramente estava tranquilo, não tinha muito por que dividir meu lucro. E essa questão do Ninetales, várias vezes a gente namorou situações parecidas. Em um determinado momento, até a gente chegou a fazer uma coisa para uns torneios ao vivo. Eu, a Kari, Rafa, o Will, acho que Decano, o Yuri quase entrou, acabou que no final não estava. Ah, cara, não vou lembrar todos os nomes agora, mas era um super time, legal pra caramba, e acabou esfriando depois, porque era só ao vivo, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse feito uma coisa mais de carreira mesmo, como foi o Ninetales, teria dado mais certo.
Então, assim, foi o mais próximo que eu cheguei de fazer alguma coisa assim. Então, o Matheus e o Caiafa, por exemplo, que você citou, que são excelentes jogadores e grandes amigos, foram caras que a gente chegou até a ter escritório junto, só que aí o Caiafa se envolveu demais no mundo de aposta esportiva, o Mateuzinho demais no mundo do cash game. Então, assim, a gente era um pouco incompatível em objetivos, porque assim, o Mateuzinho é aquele cara que quer. Ele é disciplinado, ele senta, ele quer ganhar de tijolinho, tijolinho mesmo, o negócio dele é o cash game. Eu sou o cara que vou pro cassino, eu quero jogar roleta, eu não gosto de blackjack, dobrar o dinheiro, eu quero acertar as cabeças ou quebrar. Não por menos, eu acabei de fazer uma aposta aqui, que hoje fica 2-0 pro Galo contra o River Plate, pagando 19-1, eu não quero Você tá pagando 4-1 no Atlético contra o River Plate. Lá nós vamos falar de Galo daqui a pouco. Então, hoje Galo e River, eu botei 2-0 pro Galo, eu sou esse cara, entendeu? O que eu quero é 19-1. Então eu quero jogar torneios mesmo, e de fields maiores, eu quero abraçar o máximo de risco, a maior variância se for para ter o maior lucro, então eu quero jogar os maiores fields e foda-se, sabe? E o Mateuzinho não, o Mateuzinho é aquele cara assim, cara, eu acho que ele nunca teve um mês de prejuízo na vida. Ele é uma máquina de imprimir dinheiro todo mês, mês após mês, ano após ano, aquela coisa constante, que eu admiro demais, mas a gente era um pouco incompatível nesse sentido. Então, assim, acabou que os meus amigos, as pessoas que eu fui tendo mais afinal, a Kari virou muito meu amigo, o Decano ficou muito meu amigo, mas foram caras que já não estavam no ritmo de jogar online. Então, acabou que eu considero que eu fracassei em criar os laços para ter criado um Ninetales, por exemplo, entendeu? Nos meus tempos de dedicação seria uma coisa fantástica. Mas não aconteceu, então assim, não adianta eu lamentar. Seria uma coisa que hoje eu buscaria com maior tesão, seria do caralho demais. Mas eu não tenho a dedicação que um projeto desse precisa, né, cara? Eu não vou juntar com outras pessoas e falar, galera, fica aí full time pro poker que eu vou ali resolver negócios pessoais, empresas, e daqui a pouco vocês me mandam tudo mastigado, né? Seria uma relação não saudável e não ia ser duradoura. O cara uma hora ia falar, opa, peraí, João, você tá achando o quê? Então hoje eu não me vejo dentro de uma situação dessa, único e exclusivamente por questão de agenda, senão eu faria na hora, sabe? Eu acho muito bacana. Sim, porque se é bom, sem comparação de novo, se é bom pro Yuri, se é bom pro NASA, ele entrar pro Forbet, né? Certamente Perfeito, coisas a acrescentar teria para você. Sem dúvida nenhuma. E onde que você vai compensar isso? Porque de alguma forma o João, de Camaro, de Porsche ou de Ferrari, precisa compensar esse acesso que eles têm. Então, cara, eu sou um cara muito bem relacionado no mundo do poker, isso é uma coisa que me ajuda. Então, eu estudo e tenho muito acesso a caras muito bons. Então, por exemplo, muitos desses... por exemplo, esses 25K que eu te falei, que eu joguei 25Ks e perdi 20 buy-ins seguidos. Cara, eu tinha porcentagem do Lena, que forrou, eu tive porcentagem do Probis que forrou, do Bustoville e dos finlandeses me ajudam muito no Omar, me passam muita coisa muito boa. Então, assim, eu tenho essa parte do swap com caras muito bons, então isso é bom para lidar com a variância. Então, assim como, por exemplo, eu peguei uma sequência de torneios ao vivo de 25K, 10K e 50. Eu joguei uns 50K, puxei 160. Joguei pouquíssimos 25K, ganhei quase 800 de lucro nesses 25K. Peguei um churrilho absurdo nos caras ao vivo. Mas desses caras ao vivo, eu tinha 60%, 70%, porque tava os outros 30%, 40% swapados. A mesma coisa no online. Dos 25K, que eu perdi 500 seguidos, e no final eu perdi 700, ainda com outros 200 perdidos picados, entre um ITM e outro, desses 700 também eu perdi 200. Então, assim, acaba que vai... o churrilho que eu tive ao vivo não foi 100% meu, o prejuízo online também não foi 100% meu, então elas vão, essa parte financeira, que também é uma vantagem muito grande do Ninetales, de imprimir o longo prazo de tantos caras simultâneos, né? Porque assim, esses tiros de 25K, eles não têm muita amostragem e eles custam muito caro, né? Tô te dando um exemplo aí de 20 torneios, você perder 20 torneios é normal. Você perde 500K, cara, 500K em torneios de 1.500, para você ganhar 500K é um trabalho fodido. Então, é quase que... quase não, é uma decisão burra profissionalmente falando. Se você joga por conta torneios visando ter um lucro, vamos supor, de 200 a 500 mil por ano, se esse é o seu planejamento dentro do seu ROI, dos seus buy-ins, e aí você gasta 500 dando tiro, isso é uma decisão burra. Você está jogando para sorte, o que a gente defende tanto, que pôquer é habilidade. Então, quando pôquer é sorte ou habilidade, quantos por cento é sorte, quantos por cento é habilidade? Depende. Isso tudo depende de um planejamento de carreira. Tinha um jogador antigo que chamava Jabracada.
é um inglês. Cara, esse cara era uma máquina de fazer dinheiro, ele fazia de torneio quase que uma realidade de cash game. Por quê? Só jogava torneios onde ele tinha um ROI muito alto, com field pequeno e com estrutura boa. Então você pega os pilares da variância, existem uns pilares da variância. Se você manipular esses pilares, você consegue ter o fator sorte muito grande ou o fator sorte nulo. Como? Um pilar, por exemplo, a amostragem, né? Então se você botar muito volume, obviamente você vai minimizando a sorte. Estrutura. Quanto melhor a estrutura, menos all-in pré-flop, mais você tem decisões por mão. Quanto mais decisões você tem, mais decisões você vai impor sua vantagem. Então você diminui também a variância. O tamanho do field. Field muito grande, tem um ROI muito alto, é maravilhoso. Mas tem uma variância maior, porque como a estrutura de pagamento é muito concentrada nos primeiros lugares, se você jogar um field gigantesco, você jogar um field de 10 mil pessoas, você chega em 1% do field, você está sem left ainda. Um torneio de 100 pessoas, se você chegar a 1%, você cravou, você levou o prêmio máximo concentrado ali no primeiro lugar. Então, a estrutura, o tamanho do field, a sua vantagem sobre o field. Então, assim, se você jogar contra caras como esses high stakes são, né? Contra caras tão bons, a sua vantagem é mínima, é pequena, seu ROI vai ser 5 a 15%, então sua margem é pequena. Então, para você, é como se fosse assim, você pegar um saco com 100 bolinhas e ter 51 vermelha e 49 branca. Cara, você vai ter que repetir demais para chegar nesse resultado, no resultado real, igual o esperado de ser 51% vermelho e 49% branca, né? Agora, se você botar 99 vermelho e uma branca, pô, vai ser fácil você tirar uma vermelha, você pode apostar no vermelho sem medo. Então é assim que você vai construindo os pilares da variância, né? Então o Ninetales conseguiu, além da questão técnica, eles diminuíram muito a variância e imprimiu um volume absurdo. Com a soma da força técnica está aumentando o ROI deles, então continua diminuindo a variância. Jogam fields menores por os buy-ins caros, também diminui a variância. Então, assim, eles conseguiram um cenário que para mim é o suprassumo do poker, sabe? Eles estão imprimindo dinheiro de uma forma muito legal. O seu swap financeiro envolvia um swap técnico também? Quer dizer, você está ali trocando com os caras e você aproveita e faz uma troca, ou não, você aproveita e eles aproveitam, evidentemente, e fazem um swap técnico. Quer dizer, tem situações que estão sendo discutidas o tempo inteiro com o Lena, que é um cara que swapou com você, e um monte de outros caras? Não como um comprometimento, né? Nunca foi assim, pô, vamos trocar porcentagem e trocar estudos e tal, vamos juntar força. Não, de forma alguma. Agora, a gente foi criando um relacionamento, uma amizade, aí começamos a trocar porcentagem, e aí começa a criar uma afinidade. Aí viajava, saía para jantar com ele, com o Cedarvin, por exemplo, e aí a gente discute mão, e aí a troca tanto de swap quanto de informação, ela é uma coisa natural. De repente, vai ter um high roller, vamos trocar? Então a gente trocava de torneio de 5K, a gente já chegou a trocar. Aí todo mundo foi se dando bem, 5K ninguém nem chamava ninguém para trocar, porque 5K começou a ter também muito mais, né? Antigamente era mais raro. Começa a ter mais amostragem, não precisa swapar. Daí a pouco começou a swapar de 10K, depois de 25K, e os 10K por conta, e assim foi indo, sabe? Então, assim, uma coisa natural. Não direi nem amador, uma coisa sem vínculo, assim, sabe? Quando quiser, vambora. Perfeito. Perfeito, sensacional. João, vamos falar um pouco da relação com o Party Poker, cara? Isso é uma coisa especial, porque você se criou num mundo em que, para botar um pet, bastava ter um rostinho bonito e um bom resultado, e nós chegamos num mundo em que hoje, para ter um pet, para ser representante, para ser cara de um site, precisa sangrar, precisa ralar demais, precisa botar muita devolução para o site. Você é cara do Party Poker há muitos anos. Tem muito tempo e a gente não vê mudança, perspectiva de mudança no negócio. Conta para mim como é que é essa relação. Eu sei que você tem uma relação pessoal com o Rob Young, que é um cara realmente um revolucionário, um apaixonado por pôquer. Vamos falar um pouquinho a respeito do começo e do andamento dessa relação? Vamos embora. Cara, é o seguinte, eu sempre quis ter patrocínio, era uma coisa que eu queria realmente para minha carreira. E aí, em 2016... Por quê? Pela grana, pelo ego, pela grana, cara. É o que eu te falei lá atrás. Poker pra mim era dinheiro, sabe? Assim, meu negócio era realmente querer ganhar dinheiro. Então, eu falava, cara, preciso arrumar um patrocínio, um dinheiro certo, pô, bom demais. Ainda mais eu, que sempre fui um cara que abracei demais o risco, né? Pô, pegar um certo ali é uma delícia. Então, assim... E aí, cara... de repente, meu Skype, uma solicitação, Jay Canabar, era um cara que trabalhava no Party Poker, é meu amigo até hoje, pessoal, é casado com uma portuguesa, gente finíssima, era do Full Tilt, foi pro Party Poker,
E aí me mandou uma mensagem falando que queria conversar comigo e tal, que ele trabalhava no Paripoker, aí já deu aquele frio na barriga gostoso, né, e tal. E aí desenvolvemos uma conversa, trocando Você já vários dá aquela e-mails. ligada pro Akari para saber como é que é, como é que. Sem dúvida, o Akari sempre me orientando muito. Cara, tanto o Akari quanto o Federal, todos dois. E aí eu trocando e-mails e discutindo valores e obrigações e benefícios, e tanto o Akari quanto o Federal foram caras que me ajudaram e tenho uma gratidão muito grande aí nessa etapa da minha vida. E aí, cara, fechamos o patrocínio, foi legal, e aí só que sem contato nenhum pessoal. Aí rolou um torneio no Caribe, no Caribe não, como chama? Punta Cana, um torneio do Paripoker, WPT, um WPT by Paripoker. E aí, cara, de repente eu fui e cravei um 10K high roller que teve lá. Cara, aquilo foi assim, na época foi a maior conquista da minha carreira, assim, em realização, porque, pô, ganhar um 10K ao vivo, WPT, na casa do Paripoker, e ninguém me conhecia, cara. Com Então, assim, aí fio de foi a hora. pepino. Pô, eu doido pra criar relacionamento, porque assim, eu considero que eu tenho uma habilidade de relacionamento, é uma coisa que eu tenho uma facilidade, nada a mais, mas também não é um ponto fraco meu. Cara, deixa eu conhecer pessoalmente, a língua vai ser um certo bloqueio, mas deixa eu tentar cativar esses caras pra deixar de ser um número lá dentro da empresa e ver se eu consigo criar espaço lá dentro, né? E aí, ganhando esse torneio, eles vieram me parabenizar, me convidaram pra jantar no outro dia e tal, aí, pô, aproveitei a oportunidade, fui bem no relacionamento, acabei virando um amigo pessoal, tanto do Tom Waters, que era o CEO do Paripoker, quanto do Rob Young, que é o meio que dono do Paripoker, assim, né, no relacionamento comercial que ele tem lá com a GVC. Aí daí construiu um relacionamento muito bom e viajava para Londres, dormia no sofá dele. Minha esposa, a Luísa, ficou muito amiga da mulher dele. Semana passada ele estava combinando deles virem para o Brasil passar férias de novo. Eles recebem eles aqui, vou para lá. Enfim, fiquei muito amigo deles. E, cara, e criei uma coisa comigo que era o seguinte: tudo que eles me pedirem eu vou entregar no mínimo 200%. Eu não quero saber. Eu vou fazer o que acontecer. Porque eu comecei a ver, quando eu entrei no Paripoker, que o Paripoker era uma empresa que tinha ficado relativamente pequena depois da Black Friday e que estava pronta para ficar grande, estava disposta e com caixa para ficar grande. Falei, cara, vai ter muita oportunidade aqui nesse negócio. Só que Ô, não João, tem aí você me permite nada. fazer uma interrupção aí na sua fala, cara? Só Lógico. para o ouvinte que é novo no poker e que não sabe a história, é o seguinte: quando aconteceu a Black Friday, o Paripoker, na verdade, antes da Black Friday, quando passou a Unlawful Internet Gambling Act e o IDEA nos Estados Unidos, falando o seguinte: não pode-se mais operar, trocar crédito de sites de jogos dos Estados Unidos. O Paripoker, por opção própria, já era empresa de capital aberto na Bolsa, sai dos Estados Unidos, vai embora, vai operar no mercado latino-americano e europeu, e essa diminuição ela dá de uma forma que ela é antinatural, porque o Paripoker era um gigante que para de atender ao maior mercado do mundo por opção própria, né? Então, só falar isso em defesa do Paripoker para a gente, para o ouvinte entender o porquê dessa curva, né? Dessa diminuição e agora do retorno, claro. Exatamente, cara. O Sunday Million era um torneio do Paripoker. Quem fazia o Sunday Million era o Paripoker na época. Foi o primeiro Sunday Million que existia. O Paripoker era o maior site. Ele com Mike Sexton por trás ainda, pensando no site, né? Exatamente. O Paripoker percebeu que a bomba ia estourar e eles tiraram o time de canto. Foi uma jogada genial, mas eles tiveram uma decisão muito boa. O problema é que a burocracia política ali, até a coisa se concluir, demorou muito mais do que eles planejavam. E nesse muito mais que demorou, sem eles fora dos Estados Unidos, o PokerStars e o Full Tilt segurando dentro dos Estados Unidos, engoliram o mercado e ficaram gigantescos. Então, assim, o Full Tilt com Play Money. Exatamente. Se o Paripoker tivesse segurado um pouco mais, talvez ele tinha se mantido como o maior. Como ele saiu muito cedo, ele antecipou demais o problema, ele acabou perdendo muito espaço. E aí ficou realmente fora do mercado gigantesco por muito tempo, e agora, desde 2015, começou a retomar esse espaço no mercado, né? Mas quando eu entrei, não tinha nada na América Latina sobre Paripoker, não tinha um escritório, não tinha pessoas, só tinha eu. Então foi muito bom, de uma certa forma, para quem estava em busca de oportunidade. Quem estava afim de só ser embaixador era péssimo, porque, porra, as coisas eram mais difíceis, né? Então, assim, tudo faltava uma perna para complementar um projeto. E aquilo, para mim, que estava atrás de realmente trabalhar e ganhar dinheiro, foi perfeito, porque aí eu comecei a fazer negócios, empresas, para atender o Paripoker.
eu já tinha relacionamento com o topo da empresa. Os caras sabiam que eu era uma pessoa honesta, trabalhadora, dedicada. Eles falaram, cara, se você quiser, eu levava para eles o projeto e falava assim, eu só quero ganhar se eu entregar. Se eu entregar, vamos fazer um relacionamento assim, o assado. Então eu falava, eles me davam a oportunidade de eu tentar dar resultado. Se eu desse resultado, eu ganhava dinheiro em cima. E assim eu fui ganhando muitas oportunidades, entregando e sendo bom para os dois lados. Foi um relacionamento assim, maravilhoso. E aí chegou um determinado momento que meu chefe perguntou, cara, o que você quer para continuar no Party Poker e tal? Eu falei com eles uma simples frase, cara. Eu falei com eles, eu quero dinheiro. Aí ele, pô, e tal, não sei o que, tipo, o cara londrino, né? Eu falei, cara, é o seguinte, eu sou brasileiro, aqui no Brasil, dinheiro não é o dinheiro que você enxerga. Para mim, dinheiro é segurança, é saúde para os meus filhos, é uma boa educação para os meus filhos. Pode soar capitalista demais, mercenário, capitalista, mas para mim, o dinheiro que eu quero é para isso. Não é luxo, não é o dinheiro para você que tem essas coisas entregues de muita qualidade, né, que tem uma segurança do próprio governo e de uma realidade de um país de primeiro mundo. Aqui não, cara. Aqui, assim, eu passei um problema com o Raul de saúde, eu sei o que é precisar de dinheiro para um caso sério de saúde, o tanto que é caro e o tanto que faz diferença se você está preparado financeiramente para enfrentar uma situação dessa. A gente viveu essa realidade e ao lado de muita realidade triste, a minha esposa, inclusive, ficou muito mal emocionalmente com isso. Ela criou um instituto, a gente fez muitas doações, reformamos a parte oncológica de vários hospitais infantis, ajudamos várias famílias, que eram assim, famílias que a gente conheceu ao longo do tratamento, que precisava fazer quimioterapia, por exemplo, e não tinha dinheiro para sair de casa para ir para o hospital fazer a quimioterapia. Então a gente criou logística de motoristas para buscar as pessoas e levar, enfim. Cara, foi uma coisa muito bonita que minha esposa fez e tal. Então, assim, dinheiro no Brasil para mim é isso, sabe? Não é o dinheiro dele. Aí, na hora que eu falei isso com ele, ele falou assim, tá certo, quanto você quer? E aí, claro, né, ele sabe que eu dentro de valores razoáveis. Aí tem uma vantagem, porque você tá vivendo em real e discutindo em Libra, né? Exatamente, é bom demais. E aí, renovamos em 2018 essa relação e estamos aí até hoje, fazem acho que 6 anos já. Sensacional. João, você falou o seguinte, que são 6 anos e teve um momento que faltou tesão pro poker e sobrou foco na vida empresarial. Teve puxão de orelha lá do Party Poker? Falou, ô patrão, porra, e nosso domingo aqui? Cara, teve muito puxão de orelha, para ser bem sincero, e muito justo o puxão de orelha. É um puxão de orelha paternal ou é um puxão de orelha empresarial? Porque você é muito próximo dos caras, né? Foi paternal, foi bem justo, assim, cara. E assim, eu simplesmente baixei a cabeça e ouvi e venho buscando melhorar nesse sentido, porque realmente eu percebi que eu era um embaixador, assim, cara, eu analisava, porque eu por um período eu fui country manager ainda do Party Poker, então eu analisava e ainda vejo os KPIs lá, né, os Key Points Indicators, que são os indicadores lá da empresa. E, cara, as minhas entregas eram sempre uma coisa absurda, muito boa, a conversão era muito boa, era tudo muito bom negócio, sabe? E, mais uma vez, a história da dedicação, cara, esfriou um pouco essa minha dedicação com outras coisas paralelas acontecendo, tomando espaço, tomando tempo, e a entrega começou a cair realmente. Então, assim, eu me tornei um embaixador pior, eu tenho convicção disso, sabe? Assim, eu baixei a minha entrega, e não era isso que eles esperavam. E aí, naturalmente, eles me deram um puxão de orelha que eu achei super justo, e sentamos e conversamos, e buscamos melhorias em algumas coisas, outras eu abri mão de alguns contratos e passei para outras pessoas, porque eu falei, cara, realmente isso aqui eu não vou conseguir entregar da melhor forma, então não é justo eu continuar. Então a gente foi se ajustando, mas teve que acontecer essa renegociação no sentido de continuar um bom trabalho, né? E realmente eu tive que abrir mão de alguns contratos que até eles me deram a opção de continuar, mas eu, por escolha, falei, cara, para eu entregar bem eu vou ganhar muito menos dinheiro, eu vou fazer outras coisas que me dão mais prazer, pelo menos mais prazer, se não mais dinheiro, então eu prefiro simplesmente abrir mão desses agora, mas enquanto não encontrar a pessoa certa eu vou seguindo. E aí a gente foi seguindo até ir substituindo, entendeu? Perfeito. E aí tem a chegada do sketch, né, cara? Poucos nomes mais apropriados para qualquer trabalho que você quiser fazer na vida, né? Não, o Sketch caiu como uma mãe pra mim lá, né? Porque é um cara que eu conheço há, sei lá, no mínimo 10 anos,
todo mundo sabe da seriedade, da dedicação dele. Ele tem essa característica minha de ser ultra dedicado, então assim, a gente troca mensagem 3 horas da manhã, no dia seguinte, 8 horas da manhã, a gente se manda mensagem, o outro responde. É uma troca muito mais leve pra mim, sabe? Assim, tirou um peso gigantesco pra mim, ficou muito mais fácil as coisas. Ele me ajuda muito, tira muita pressão, nossa senhora. Sensacional, sensacional. Que homem, João Simão. Obrigado pela generosidade de tempo aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Aliás, semana que vem 2, né? Parte 2 do João, mais a entrevista do querido Eduardo Pires, maior forra da história do poker nacional. E a gente fica com a palavra de Gustavo Eronville sobre o Poker for Fun antes de ir às redes sociais. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e PLO5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31 99928 2881, repetindo 31 99928 2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Aí sim, obrigado, meu mano Heron. Lembrando que se você já depositou, já jogou, me chama inbox ou chama o Heron, que tem surpresinha, vamos que vamos. O torneio do PokerCast acontece lá no Poker toda terça-feira. Tem a live, né? A gente conversa com os ouvintes, faz um barulho gigante lá com os ouvintes. Quem ganhou essa semana foi ninguém menos que a Sarinha 10, Lanza, para a sua alegria, porque eu tive gigante na reta final do torneio. Eu queria entender como que você conseguiu não ganhar. Porque eu fiz questão de botar o grupão do PokerCast no mute na hora que eu vi a quantidade de fichas na hora que você me eliminou. Acontece. Gente, é meu futebol. Eu tinha potencial para ter caído muito pior do que quarto, Lanza. Não, e só para constar, a Sarinha me fez dar 2 rebuy. Pois é, e você tá me perguntando como é que eu perdi. Olha, na semana anterior, o Vinícius Nogueira, Patrick Jane, cravou de novo, back-to-back, acho que 3 vezes seguidas, viu, velho? Que homem, viu? Tem chance. Ele é uma máquina. Sensacional. E temos áudio do Rodrigo Talevi, lá de Camboriú, direto no Telegram. Vamos que vamos. Fala, pessoal do PokerCast, que é Rodrigo Talevi, aqui de Santa Catarina, de Camboriú. E tô eu aqui maratonando os episódios do PokerCast, quando me deparo no episódio 26, com o Gui Calil me fazendo uma blasfêmia, me falando uma blasfêmia tamanha dentro do episódio. Como que alguém não me gosta de Senhor dos Anéis? E assim, cara, não comer bacon, cara. Que pessoa é essa? Eu não consigo acreditar. Marcelo Lanza, me ajuda aí, cara, por favor. Não tô conseguindo acreditar numa coisa dessa. Lanza, ressuscitaram o bacon e o Senhor dos Anéis, cara. Rodrigo, pelo amor de Deus. Eu sempre falei que o PokerCast tem os ouvintes mais inteligentes do mundo. Não seria diferente. Eu tô morto, cara. Esse assunto voltar à tona, me mataram. Cara, é de uma insanidade tão grande você não gostar de Senhor dos Anéis e não comer bacon, não gostar de bacon. Por mais que você fale assim, eu como bacon e tal, mas não acho bacon, né, tal. O cara não gosta de bacon. Como que tá lá. Mas eu fico muito feliz, porque pode passar tempo e a turma sabe o que é bom. A turma sabe o que é bom. Vamos direto pro áudio do Lucas Matiota. Fala, Calil, beleza? Bom, quero te agradecer aí por não ter lançado ainda um novo episódio, por você ter esperado eu ouvir o da semana passada, que eu tava atrasado. Agora já pode lançar, já tô em dia. Que peito do Matiota, hein, Lanzinha? Nada mais, é só isso. Que peito, eu falei com ele, agradece o João Simão, ele é que me deu a entrevista só na quarta-feira, tá louco? É só isso, então? Só isso. O senhor já tá tranquilo, já dá pra dar play? Já, agora já pode dar play, né? Nessa sexta já tá em dia. Você desculpa qualquer coisa, viu? Exatamente, que é um café também. Lanzinha, meus R$100, meus e do Alan, vai pegar ou não vai pegar? Vou não. Então tá bom, beleza. Jogo que segue Wellington Santos. Bom dia, brother. Você e Lanza, companheiros de caminhada, treinando para os 200k
de caminhada, 200 quilômetros e maratonando os podcasts atrasados. Deixa eu te falar. Então 200... o senhor vai ter tempo para ouvir podcast. É oficial. É oficial, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado a Mari Morello, que nos instagramou, ela que faz o Cinemário, um podcast de cinema. E vamos à finalização, como diz Marcelo. Tô gostando de ver. Eu aprendo. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. E Milisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lança assistiu um documentário bad vibríssimo, cara. Bad vibe, mas um grande documentário. Ele tá na HBO Max. Eu não tô gostando da HBO Max, eu vou cancelar a assinatura, tem muito pouco filme, então tô aproveitando para ver o que tem de bom lá. E esse documentário chama Collective. Collective é sobre uma boate, um caso muito parecido com a Boate Kiss que aconteceu na Romênia, que os caras vão puxar o novelo das mortes dos jovens todos e encontram, assim, eles vão trombando com cada escândalo maior que o outro, que é interessante a gente assistir, porque às vezes a gente tem a impressão que certas coisas só acontecem no Brasil, e no coração da Europa, escândalos tão bizarros acontecendo quanto acontecem aqui. É realmente, cara, um grande documentário. Então, quem tiver a fim de azedar o final de semana, fica aí minha recomendação. Nossa Senhora! Mas isso que você falou é uma coisa que eu acho que é quase cultural, infelizmente, né? Enquanto os outros países não gostam de externar as suas fraquezas, o brasileiro adora pôr fogo no parquinho. Cara, estreou essa semana What If? Eu acho que a última palavra seria fuck, mas tudo bem, porque ela tem 3 pontinhos. Cara, é uma série nova da Marvel, é a primeira, ela tá rolando no Disney Plus. Talvez não, mas eu vou achar que é. É bom que se eu tiver errado a turma já me corrige, tá? Mas talvez seja o primeiro anime pós Vingadores Ultimate. Muito legal, muito interessante, aqueles 30 minutinhos ali, muito bacana, e eles dão uma reimaginada nos eventos famosos que rolaram nos filmes de formas inesperadas. Então, assim, vai acontecer de tudo, partindo do conceito do multiverso apresentado no Loki. Tá interessante. Então, para quem gosta tanto do mundo nerd, mas aí tem que gostar de anime, eu indico. Bacana demais. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. A Pay4Fun é a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança. Depósito e saques direto nos principais sites de aposta e de poker. Abra pelo link, não se esqueça de abrir pelo link. Exatamente, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Aproveita e já avisa o Lucão que você chegou até ele pelo PokerCast. E no Poker for Fun você não precisa avisar que você veio pelo PokerCast, não, porque você estará falando comigo ou com o Heron. A gente sabe que você chegou por aqui. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Mande o PokerCast no seu grupo de poker. A edição é do sensacional Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all against me. 7 or 11, snake eyes watch the news. Double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever.
Machine of the 18, know you wanna see me.